Oi, o meu nome é Valnei Patrocínio e eu sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ágios. Eu queria aproveitar essa febre, essa onda, essa nova forma de comunicação, que são através das lives, que começaram com outros intuitos, mas que no princípio era uma aberração para os cristãos, como foi já um dia uma aberração transmitir o evangelho na televisão, na rádio. Também era uma aberração transmitir o evangelho numa live, não num vídeo, seja no Facebook, seja no YouTube. Mas, dado as circunstâncias, as coisas mudaram. E eu queria também fazer esse uso. Eu não tenho pretensão de marcar a data, a hora, para ninguém ver. Eu nem sei se alguém quer ver o que eu tenho a dizer, ou ouvir o que eu tenho a dizer. Até porque a minha mensagem, a minha palavra, a minha pregação, ela não é uma palavra motivacional, no sentido de posses, de bens, de lutas por coisas terrenas. Sabe, eu me converti ao Evangelho num tempo em que o céu era o nosso alvo. Nosso alvo era se encontrar com Cristo. Sabe, muita coisa aconteceu desde a minha conversão. Coisas boas, coisas ruins. Eu tomei decisões erradas, decisões boas. Sofri consequências de decisões ruins. Mas essa mentalidade não mudou. Eu não consigo olhar para o Evangelho e ver no Evangelho uma cartilha de autoajuda para me ajudar a me promover, a eu ser o conquistador de posses terrenas. E eu não estou com isso excluindo o fato de que uma pessoa assim pode fazer, não usando a Bíblia, mas usando aquilo que Deus deu a cada um de nós, de sermos gerentes da nossa vida. Eu sou gerente da minha vida, eu tomo as decisões da minha vida e um dia eu vou arcar com as decisões que eu tomei para a minha vida. E eu, nesta live, gostaria de deixar aqui uma meditação em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, nós vamos fazer uma interpretação até o verso 32. Primeiro eu vou fazer a leitura, obviamente, que é uma coisa chata para muita gente. As pessoas às vezes gostam de ler um versículozinho para pregar, mas não gostam de ler a Bíblia. Engraçado que há um dizer que este é o livro mais vendido e é o livro menos lido. Muitas pessoas se orgulham de ter uma Bíblia na sua casa, mas a maioria delas nunca leu essa Bíblia. Nem de Gênesis a Apocalipse e nem sequer um pouquinho dela. Alguns porque infelizmente são analfabetos, não tiveram a oportunidade de estudar. Outros porque são preguiçosos mesmo. É só abrir no Salmo 23, no Salmo 91, algum outro salmo de proteção que falha a minha memória, que as pessoas o consideram, e pronto, está tudo resolvido. O texto em si, do versículo 11 ao versículo 32, diz assim: E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence.
e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho, que estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a fazenda com as suas meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás comigo todas as coisas, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Antes de eu fazer uma explanação aqui sobre o texto, é claro que, como qualquer um que já viu um vídeo meu, pode ver que eu não tenho nenhum estúdio, não tenho nada, isso são gravações precárias. Daqui a pouquinho passa o carro do ovo aí fazendo propaganda do ovo, carro da galinha, carro do não sei o que, da propaganda de tanta coisa. E às vezes sai no áudio, né? Eu fico picado da vida, mas eu gostaria que isso não incomodasse a quem está ouvindo e prestasse atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra verdadeira, tá? Não é uma ilusão para mexer no seu emocional, para mexer no seu ego, de forma alguma. Não é para te encher de ilusão. Vou falar da palavra com a verdade da palavra. A gente, quando for analisar aqui o texto,
primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pensar, isso aqui é uma parábola, que está no capítulo 15 de Lucas. É o que muitos comentaristas chamam de departamento de achados e perdidos, porque aqui trata da ovelha perdida, da dracma perdida e desse filho que se perdeu. E todos foram reencontrados novamente, cada um na sua circunstância. Mas essa parábola em si do filho pródigo, ela é simples. Quando eu falo simples, eu quero dizer em relação à cultura judaica. Se Jesus fosse contar alguma coisa aqui, igual algum pregador tem o costume de dizer e explicar detalhes minuciosos sobre a lei e sobre como o pai deveria agir, Jesus teria contado essa parábola de outra maneira. O objetivo aqui não é fazer uma narrativa cultural, simplesmente. Ele está aqui falando do amor de Deus pelos perdidos. Então, o próprio Jesus ignora certas regras para poder contar essa parábola, para falar do amor de um pai por um filho que se perdeu. Aí o texto começa: e disse, no caso quem disse? Jesus. Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Só disso aqui de cara a gente vê que a despreocupação de Jesus em fazer uma narração histórica e cultural, porque não era esse o objetivo. Primeiro, porque se alguém for fazer algum espertalhão, vai fazer uma análise, dá uma de grandão, você sabe também que isso é impossível que o pai repartisse alguma coisa ali. Principalmente porque quem estava requerendo aquilo era o mais novo. E o filho mais novo, ele não tem direito a absolutamente nada. Não que não é nada, estou exagerando aqui nas minhas palavras, mas ele tem direito ao que sobra, ao que vem depois. O filho primogênito, que é o mais velho, ele é o administrador dos recursos e dos bens. Aí o que ele administra, ele compartilha gradativamente com os demais irmãos. Então, Jesus não está preocupado em contar uma história cultural. Porque então ele não jamais poderia usar esse argumento aqui, que o filho mais novo queria. Se o filho mais novo queria ou não queria, isso é problema dele. É igual a história de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó é o que veio depois. E o pai queria abençoar o filho primogênito. Tá certo que ele foi enganado, mas na hora que ele estendeu a mão para abençoar Jacó, enganando ele, na mente dele, ele estava abençoando era Esaú. O filho mais novo teria que ficar com o restante, tipo, o mais velho cuidaria e supriria as necessidades do mais novo. Agora, eles tinham esse costume um pouco antes, né? Quando o cara ainda estava doente, ou ele não tinha mais condição de fazer a gerenciação, ele já automaticamente passava para o filho, impunha as mãos sobre os filhos como primogênito, como dando a ele uma bênção, para ele poder gerenciar o que eles tinham. Isso falando de família rica, tá? Tem família pobre aqui que não se enquadra nessa questão. Vamos lá. E as posses só eram tomadas depois que o pai morresse. Aí esse filho mais novo, cara, a coisa é tão absurda que ele está querendo a parte dele e o pai dele ainda está vivo. O pai está vivo e para ele é como se o pai tivesse morto, porque ele queria a parte que lhe pertencia
E pronto. E aí a gente vê aqui no próprio texto em si que não há uma argumentação, não há um choque de brigas. Alguém, já ouvi até um pregador falando por que um filho mais velho não tentou intervir, porque simplesmente isso aqui é uma parábola que não tem o desejo de contar uma situação histórica cultural, e sim narrar o amor de Deus pelo ser humano. Então o pai, naturalmente, ele aceitou o que esse filho queria. Aí ele repartiu bem para o filho. Aí a partir do versículo 13 diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aqui a gente vê o rapaz, ele se sentia insatisfeito dentro do lar dele. Talvez o que ele gostaria de praticar e de fazer não seria aceito pelo pai. O que ele faz? Ele ainda demora alguns dias, talvez a consciência, isso aqui a gente vai falando de forma hipotética, não está no texto, mas a gente pode falar de forma hipotética, que talvez ele levou uns dias para sair porque a consciência pesada, ele pensando se deveria ou não deveria, até que ele tomou a coragem e foi para uma terra longínqua, longe dos pais, longe da família, para ninguém ver o que ele faria. E ele fez exatamente o que ele queria, ele viveu dissolutamente, gastando toda a sua riqueza de forma inapropriada. E dinheiro é assim, dinheiro, os recursos materiais, se você não repõe e só tira, uma hora vai acabar. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele gastou tudo que ele tinha e acabou. Ele ficou sem absolutamente nada. Ele foi um cara inconsequente. Essa ideia que ele tinha dentro da casa dele era uma ideia inconsequente. E nessa inconsequência veio em cima dele as consequências do que ele tinha feito, pois o local em que ele morava se alastrou uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. E quando ele começou a padecer necessidade, que ele vai caçar os recursos para poder suprir, precisava de dinheiro, não tinha mais, porque tinha gastado tudo absolutamente. Aqui a Bíblia em si não fala de amizades, com quem que ele gastou, com quem que ele andou, mas essas meretrizes já não estavam mais com ele. Se tinha algum amigo com ele, gastando com ele, já não estava mais com ele. Ele já estava sozinho. E aqui a gente sai desse campo que Jesus aplica aqui, e nós vamos fazer a aplicação espiritualizada, que é costumeira, que assim o adversário faz com a vida de muitas pessoas. Fazem, muitas vezes a pessoa se sente insatisfeita dentro da casa de Deus, dentro do recanto, da onde se tem a abundância da palavra de Deus. E o mundo, ele é tentador, o mundo, ele é bonito. As festas do mundo são bonitas, são atrativas, elas são sedutoras para a nossa carnalidade. Muitas vezes, muitas pessoas abandonam excelentes chamadas, excelentes privilégios em Deus, para viver dissolutamente. E no princípio o adversário faz a gente ter aquela sensação de que tudo está bem, até a pessoa parar numa situação degradante. Quantas pessoas começam tomando um copinho de cerveja e viram alcoólatras? Recebe o convite para fumar uma maconha, para cheirar uma cocaína, e daqui a pouquinho ele vira um dependente químico.
E eu não vou mentir para você não, tem nem todo mundo que começa a fumar maconha vira dependente. Tem gente que larga isso com a maior facilidade. Tem gente que usa cocaína e larga com a maior facilidade. Tem gente que bebe e larga com a maior facilidade. Tem gente que ainda por cima bebe socialmente. Mas tem pessoas que perdem simplesmente o controle. E tem pessoas que com isso ele perde tudo. Ele perde o respeito dos pais, ele perde o respeito dos amigos, dos irmãos. É claro que os falsos amigos vão zoar, vão fazer aquilo ser bonito. Tem chefe de família que perde a família por causa do álcool, por causa das drogas. Tem mães de família que perdem a família por causa do álcool, por causa das drogas. E às vezes a pessoa não tem o devido recurso para poder satisfazer ou possuir aquilo que ele quer, é onde ele acaba se prostituindo, sendo mulher. Alguns homens não vê outra alternativa que não seja roubar. Aí de repente esse cara, se você for fazer uma análise, ele era uma boa pessoa, tinha um bom emprego, tinha um bom lar, uma boa família. Mas aí quando ele é preso, você fica assim surpreso. E aí vê onde a vida dele foi parar, porque é isso que o adversário quer para a vida das pessoas. No capítulo 15 aqui, no versículo 15, melhor dizendo, da leitura, está escrito: foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Sabe, possivelmente é uma história de um judeu, e ele sai da terra de um judeu, vai para uma terra longínqua, e no meio dessa crise ele vai fazer uma coisa que é desagradável a um judeu: cuidar de porcos, que para eles é um animal imundo. E era assim que o adversário fez ele estar, se sentindo imundo, fome. E às vezes, a gente pode estar falando isso, alguém pode estar ouvindo, talvez você pode estar passando fome real, né? Por causa da dificuldade. Mas muitas das vezes a pessoa também está passando fome espiritual. Jesus falou assim, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes a pessoa ia à casa de Deus, ouvia a pregação, ouvia a palavra, mas depois essa pessoa começou a ficar esperta demais, sábio demais, e aí não era qualquer mensagem que satisfazia o seu coração, e aí ele já não sentia-se mais prazer por causa dessa abundância da palavra, e hoje ele sente a necessidade dessa palavra na sua vida. Sente necessidade porque já não tem mais. Só tem convite para coisas erradas. Só tem convite para coisas assim que traz sofrimento à sua vida. E ele não consegue achar meios, para suprir esta necessidade. Mas no versículo 17 uma luz brilha, onde está escrito assim, ó: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então aqui, a partir do versículo 17 e 19, a gente vê uma ação dele, um despertar da sua consciência, uma lembrança de que houve tempos bons, que até os empregados do pai dele era bem tratado, e ali ele estava sendo tratado de uma forma horrível. Porque se a gente, nessa tipologia do que nós estamos usando aqui, essa argumentação do adversário, o adversário tem pena de ninguém não, cara. Ele quer arrebentar com a vida do cidadão mesmo. Mas esse rapaz se lembrou de como o pai dele tratava os empregados. E aí ele tomou uma decisão de se levantar, de sair do meio daquela sujeira, de sair do meio daquela imundícia, de sair do meio daquela dificuldade, de ir até o pai, de confessar ao pai o seu pecado.
de que o pai não precisava nem recebê-lo como um filho, mas apenas como um empregado, poder arrancá-lo daquela situação. Sabe, muitas vezes a gente pensa que Deus ele não vai aceitar a gente. A gente comete tantos erros, tantos erros, tantos erros, tantos erros. E tantas acusações vêm à mente, à consciência, que parece que Deus não vai aceitar a gente. Esse foi o pensamento dele. E esse é o pensamento de muita gente, sabe? Porque ele aqui ensaiou mas você vai ver no versículo a seguir, que é o versículo 20, ele vai ao encontro do Pai. Mas quantas pessoas ensaiam? Perdão. Quantas pessoas ensaiam esse perdão, esse pedido de perdão, e não vão, não tem coragem, não tem vergonha, não tem coragem e tem vergonha. Fico pensando como que os outros irmãos na fé vão recebê-lo, como que as pessoas vão olhar para ele. E quantas pessoas optam por coisas ruins, quantas pessoas morrem no desejo de voltar para casa e não conseguem mais ter força. Quantas pessoas arrancam a própria vida porque eles olham assim, aquilo que no início deu satisfação já não dá mais. Aí o cara não vê outra alternativa, ele arranca a própria vida, porque ele não consegue acreditar que o pai vai aceitá-lo de volta. E às vezes não é nem a preocupação de que o pai vai aceitá-lo, é de como que ele vai ser recepcionado. Mas esse rapaz aqui não, cara. Esse rapaz aqui, ele dá um exemplo pra gente. Eu não sei como está a sua vida, quem está atrás desta imagem, que está em casa ouvindo, em algum lugar ouvindo. Eu não sei como vai chegar até você essa mensagem. Mas tome coragem, se levante, vai ao encontro do Pai, sem se importar com as consequências. Do jeito que você não se preocupou com como que daria se você o abandonasse, não se preocupe como vai dar quando você voltar. Você vê que o pai, em momento algum, segurou o filho. Ele disse, não, meu filho, não vai não, vamos fazer um acordo. O pai não fez isso não. O pai deixou o filho seguir a experiência da vida dele. Mas agora, se você quer voltar, ele te aceita de volta. Não importa quem vai falar mal de você, que vai dizer, aí viveu a vida, aproveitou, agora que está tudo acabado, quer voltar para a igreja. Não deixa essa frase demoníaca bloquear a sua vida. Faz como esse filho pródigo, que no versículo 20, ele levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele fez o ensaio, ele fez a confissão, mas sabe qual foi a coisa mais linda aqui? O pai já estava esperando por ele. O pai se moveu de íntima compaixão por ele. Que é isso que Deus fez pela gente. Quando o ser humano pecou em Adão, lá no Éden, o ser humano se afastou de Deus em Adão. Deus proveu a salvação do ser humano em Cristo Jesus, que na plenitude do tempo se manifestou para morrer na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos nos achegar a Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Talvez alguém esteja vivendo uma vida espiritual boa, porque existe isso sim. Quanto mais você ora, mais intimidade você vai ter. Quanto mais tempo você tem para poder ler a Bíblia, você vai ter essa intimidade. Mas em termos de que Deus olhasse para a humanidade, segundo Paulo, Deus ele não viu um justo sequer. Todos nós estávamos encerrados debaixo do pecado. E só Jesus é que nos arrancou desse pecado. É só através dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A gente vê aqui no versículo, olha a reação do pai. No versículo 22, mas o pai disse a seus servos,
Trazei depressa o melhor vestido e vestilho. Põe-lhe um anel na mão e alparcas no pé, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Sabe, aquele filho devia estar todo maltrapilho, todo mal vestido, todo sujo, mas o pai o limpou. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O Senhor coloca uma veste espiritual na vida da gente, calça os nossos pés, coloca um anel de compromisso, sabe, aquele anel possivelmente é um anel de família. Aquele rapaz tinha até desperdiçado o que ele tinha, mas o pai colocou novamente um anel, indicando que o brasão daquele anel pertencia àquela família, ele era parte daquela família, mesmo de tudo que ele tinha feito. O pai o recebeu, dando-lhe uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança, matando-lhe o bezerro cevado, fazendo-lhe uma festa. E olha a visão que aquele pai tinha do filho. Por que alegria? Quando ele no 23 ele fala: trazei o bezerro cevado, matamos e comamos e nos alegramos. Mas no 24 ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sabe, quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente se afasta de Deus, a gente não morre fisicamente, repentinamente, mas é uma morte que acontece repentinamente, que é a morte espiritual. E só há um jeito de haver uma ressurreição espiritual, é quando a gente retorna para a casa do Pai, que Cristo volta a habitar nas nossas vidas, em que o Espírito Santo entre nós, e Ele sopra em nós esse fôlego de vida espiritual. Eu não estou falando de vida física, não, vida espiritual, vida de comunhão com Deus, vida de intimidade com Deus. Esse rapaz tinha se perdido, ele foi achado, ele retornou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então, de repente, eu estou falando com alguém que está na igreja, mas está insatisfeito, acha que o mundão lá fora é bonitão, que as diversões são demais, as suas coleguinhas, os seus colegas falam que lá é o máximo. Cara, assiste jornal, assiste Brasil Urgente, assiste Balanço Geral. Você vai ver quantos jovens estão morrendo novo, por causa dessas diversões. Tudo isso é uma armadilha do adversário. Deus quer nos preservar. Isso não significa que a gente não vai morrer como crente, não. A gente pode até morrer, mas morre o corpo. Mas a nossa alma permanece, o nosso espírito permanece. E no dia do Senhor nós vamos ressuscitar para a glória de Deus, para sermos galardoados. Salvação é pela graça, mas o galardão é pelos feitos. Então a promessa de vida eterna para todo aquele que se achega a Deus. Vale a pena ficar na casa do Pai. Mas a partir do versículo 25 ao 32, que aqui eu já vou ser bem resumido, bem prático para poder falar, acontece uma das coisas mais tristes do mundo, que é o irmão mais velho, quando ouve o barulho de música, de dança, que deveria se alegrar com a volta do irmão, quando ele indaga e alguém diz: o teu irmão que tinha se perdido voltou, ele fica triste. E talvez seja isso o medo de muita gente que não volta para a igreja porque sabe que isso é real. Tem gente que fica triste com a volta de muita gente. Tem gente que torce pela morte do irmão. Eu devia dizer outra coisa, talvez usar outra argumentação, outra palavra, mas infelizmente isso é uma realidade. Não adianta a gente fugir dela. E sabe qual é a pior parte? Olha, o pai, quando recebeu esse filho perdido, ele fez uma festa, ele fez preparativos, indicando que tudo que ele tinha perdido, desperdiçado, seria lhe restituído. Isso matou o outro cara de raiva. Ele acha que não pode ter. Quantos caras que desviam e depois quando voltam, tem talento, tem vocação, e aí vai dando bom testemunho e as oportunidades vão voltando. E tem alguém que está como esse filho aqui, ó, o mais velho, que ele diz aqui a partir de 25 assim, ó: e o filho mais velho estava no campo, e quando veio
E chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha a cabeça do cara. O cara está dentro da casa do pai. Não era num lugar estranho. Não é na casa de um vizinho. Não é na casa de um parente. Ele está na casa do pai. E você que mora na casa do seu pai, da sua mãe, você sabe como é. Nós temos a liberdade de abrirmos uma geladeira, de pegarmos qualquer coisa, de usufruirmos de qualquer coisa. Às vezes, se for muitos irmãos, um tem que esperar pelo outro, mas a nossa vez chega. Não tem necessidade da pessoa entrar nesse desespero, mas esse cara, ele guardou os mandamentos. Guardou os mandamentos. Guardou os mandamentos, mas não tinha comunhão com o Pai. Tem muita gente que guarda os mandamentos, guarda a lei, guarda a doutrina da igreja, guarda tudo. Mas o pastor da igreja não consegue olhar para ele e ver confiança nele, porque ele não passa de um legalista. E seguindo, disse assim no versículo 30, vindo porém este teu irmão, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, sempre estás comigo, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Está percebendo aqui? Disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então o pai está falando ali de intimidade. Ele tinha intimidade para poder tomar posse do que ele quisesse, mas ele não se disponibilizou a usar a intimidade que tinha para poder crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, se alegrar com demais amigos. Colocou a culpa no pai. E o pai falou: não, tudo que eu tenho é teu. Você pode pegar o que você quiser, cara. E assim tem muita gente na igreja que vive aquela vida de coitadinho, aquela vida piedosa. Eu sou de Jesus. Aqueles santarrões que só falta ter uma auréola sobre a cabeça, asas sobre as costas para mostrar que eles são seres celestiais. Mas infelizmente eles nunca correspondem. E numa hora dessa é que é mostrado realmente quem eles são. Falta-lhes a misericórdia, falta-lhes o amor. É como na parábola, é como num outro trecho que Jesus se encontra com um rapaz e diz assim: bom mestre, vejo que é bom. O que eu faço para dar a vida eterna? Jesus falou assim: olha, eu não sou bom, sou um que é bom, que é o pai que está no céu. Já ouviste os mandamentos? Guardastes? Não matarás, não matarás. Já ouvi tudo isso, já guardei tudo isso, já fez? Vai lá, vende tudo que tem e me segue. Ele era um legalista. Jesus quebrou ele no meio ali na hora, na legalidade dele, em que ele se arrogava, porque era o homem da doutrina, mas não conseguia compartilhar o que ele tinha com as pessoas. Ou a gente pode recorrer àquela parábola que ele conta sobre duas pessoas que subiram para orar no templo, e uma era um fariseu e um publicano, e o fariseu dizia: olha, Senhor, eu não sou como esse fariseu, não, eu dou esmola, eu ajudo as pessoas, e começou a fazer uma autopropaganda de si. E o fariseu lá, quando foi orar, nem conseguia levantar a cabeça, de tanto que se sentia pecador, e disse: Senhor, Pai, perdoe que eu sou um pecador. Aí a pergunta de Jesus é: qual que você acha que desceu justificado? É lógico que foi aquele que reconheceu que é pecador. Então, irmão,
Amigos, quem quer que esteja ouvindo, não importa o seu nível de santidade, nunca se sinta melhor do que ninguém, nunca ache que seja melhor do que ninguém, sempre tenha certeza que você é um pecador, e nós só somos alguma coisa porque Jesus está nas nossas vidas. Confessemos todo dia essa dependência do Senhor, e assim usufruiremos das bênçãos de Deus. Confessemos nossa dependência do Espírito Santo de cada vez mais nos encher, de nos direcionar, para que nós possamos usufruir dos privilégios em Cristo Jesus. Sim, porque nós temos muitos privilégios em Cristo Jesus. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Em Cristo Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Em Efésios, Paulo diz assim, no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se você é um cristão real, sincero, tem uma vida transformada, você tem todas as bênçãos espirituais celestiais. Toma posse e faça uso dela. E seja misericordioso e amoroso com aqueles que talvez não tenham a mesma força que você tem. Não deixe a sua virtude virar uma arrogância para que ela seja feita em nada. Deus te abençoe. Mas antes de eu terminar, eu quero fazer uma oração sincera. Se alguém for alcançado, se alguém prestar atenção, que Deus possa te abençoar de igual forma. Eu não tenho aqui uma palavra coach para ninguém. Eu não tenho aqui uma palavra materialista para ninguém. E eu não quero aqui, vou repetir, dizer que eu não creio que Deus nos abençoe nesse plano terreno, não. Mas é responsabilidade minha, das minhas decisões. Se eu tomar a decisão errada, não adianta eu cobrar de Deus, não. E algum dia eu toco nesse assunto. Mas nesse momento, eu quero só concluir com uma oração. Senhor Deus e Pai, abençoa cada irmão, irmã, cada ouvinte, cada pessoa que se disponibilizou a ouvir esse vídeo, ou alguém que for alcançado por esse vídeo, tiver a paciência de ouvir até o final, e for alcançado por essa oração. Que esta oração seja atendida pelo Senhor de forma que esta vida, que assim prestar atenção, ela seja abençoada em nome do Senhor Jesus. O Senhor fortaleça a mente, o caráter, o coração de cada um, nos livrando de toda a tentação do maligno, nos livrando de todo o acordo do maligno, Pai, que muitas vezes promete coisas boas, nos levando a lugares ruins, fazendo ter uma vida ruim para ceifar as nossas vidas. Livra cada ouvinte, a cada um que aqui prestou atenção, do perigo e do mal, não somente a eles, mas também seus parentes, familiares, que são alvos de suas preocupações, meu Pai. Meu Deus e meu Pai Celestial, e eu com relação também ao nosso cristianismo. Senhor, nos aquebranta, ajude-nos a sermos mais solidários com os nossos irmãos que estão em falha, que estão em débito, que talvez não tenham a mesma força espiritual que nós julgamos ter, mas que nós consigamos nos colocar nos lugares deles, para cada um ajudar o outro, para que juntos nós possamos chegar na Nova Jerusalém, para que possamos usufruir dessa comunhão que ela é ordenada pelo Senhor, a vida daqueles que creem na Tua Palavra, Pai Santo. Que a solidariedade seja algo vigente na nossa vida, seja algo real nas nossas vidas, que sejamos solidários com os nossos irmãos, que sejamos caridosos com os nossos irmãos, aqueles que têm os seus devidos recursos possam estender assim as mãos. Também visito o lar e famílias, Pai Santo, apesar de eu ter feito essa aplicação dentro deste sentido espiritual, mas existem muitos lares que passam por situações semelhantes a essa parábola de Lucas aqui, né? Visita essas famílias, estrutura essas famílias, estrutura os pais, estrutura os filhos, Pai Santo, principalmente os filhos que são alvos
de tantas tentações, né, para conduzi-los a coisas tão erradas, levando a serem rebeldes com pais e mães. Liberta esse chefe de família do alcoolismo, das drogas, esta senhora, mãe de família, de todas as drogas, da prostituição, de tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Toda artimanha do diabo seja lançado por terra pelo poder do nome de Cristo. Toda palavra de maldição, toda seta maligna, dardo inflamado, toda palavra psicológica que atingiu a mente psicológica e despertou uma ira natural no coração, e a pessoa vinha agindo de acordo com aquela palavra que ouviu, por causa de raiva, de fúria, de mágoa, isso possa ser arrancado do coração. Se houver realmente uma ação de macumbaria, de feitiçaria, de obras ocultas, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Cristo, Pai Santo, porque essas ações demoníacas são muito mais fáceis de serem quebradas do que essas questões psicológicas. As questões psicológicas, sim, elas precisam de ajuda, Pai, de uma grande ajuda, de perdão, de olharem-se nos olhos, de haver a disposição de passarem por cima daquilo que trouxe a mágoa traumática. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.